Boa tarde, Bom Barral. Caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, cara Teresa Moraes, cabeça de lista da coligação pelo Círculo da Leiria, cara Assunção Cristas, número 1 do CDS, indicado para o Círculo de Leiria, presidentes distritais do CDS e do PSD, juventudes social-democrata e popular do Distrito de Leiria, autarcas, senhores presidentes de Câmara, membros do Governo aqui do Oeste, que são vários, minhas amigas e meus amigos. Queria dar uma primeira palavra sobre a Teresa Moraes, cabeça de lista da coligação e, a meu ver, responsável pelo facto de, nos últimos anos, apesar das dificuldades, Portugal ter feito progressos reconhecidos internacionalmente nas políticas de igualdade de género e dignidade da mulher. E dar-lhe, por isso, um cumprimento muito especial. Recordo como o ponto mais relevante que foi este o governo que levou à concertação social, creio que pela primeira vez, o problema da desigualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. E foi este o governo que identificou em 83 setores da atividade económica essas desigualdades, que na grande maioria dos casos discriminam negativamente as mulheres. E foi este o governo que estabeleceu, com os parceiros sociais, metas de progresso e apoio técnico gratuito às empresas que queiram fazer políticas de igualdade de género e melhorar a dignidade da mulher no trabalho. E por isso, acho que merece, para além de um cumprimento político, natural, um cumprimento pessoal que não queria deixar de expressar. Depois queria, como compreenderão e é natural, dar uma palavra muito amiga à Assunção Cristas. A primeira razão é que ela faz anos. Eu acho que já lhe teremos oportunidade de cantar os parabéns mais daqui a pedacinho. Mas eu gostava de expressar esta palavra em relação à Assunção, contando-vos uma história que mostra como a política não é, não pode ser e não deve ser uma área protegida de uns que fazem política e de outros que não podem participar. Exatamente ao contrário é que deve ser. Eu, um dia, vi uma intervenção da Assunção Cristas num debate na televisão e achei-a uma mulher muito inteligente e muito interessante. Não a conhecia. Pedi a uma amiga comum o telemóvel dela. Fomos tomar o café a uma esplanada, em Lisboa. E eu disse-lhe que gostava que ela viesse para o partido. E ela disse-me, olha, eu no partido gosto disto e daquilo, noutras matérias acho que deviam mudar porque são um pouco antiquados. E eu disse-lhe, Assunção, então vem para dentro do partido e ajuda-me a melhorar as coisas. Isto é a prova de que a política não é uma atividade para profissionais
da política que vivem numa redoma completamente isolados da sociedade. E que quem quer participar e quem tem sentido de compromisso e quem tem sentido de construção deve ter, como tem nos partidos desta maioria, as portas completamente abertas. Curiosamente, a história mais interessante é precisamente na igualdade de género de que eu falava a propósito das responsabilidades da Teresa Moraes. Um ano depois, eu convidei-a para ser da direção nacional do partido. E ela disse-me com um ar muito prático: se é para ter reuniões à noite com horários para homens, eu não vou trocar a minha família por reuniões no partido. Mas se o partido tiver a capacidade de organizar as reuniões, ou ao fim da tarde ou à hora do almoço, talvez consigam mais participação das mulheres. Sabe o que aconteceu? Não houve mais reuniões à noite. Esta palavra prévia, menos conhecida, não dispensa a outra. Nesta coligação com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, com o compromisso dos dois partidos relativamente à política agrícola, eu acho que o mandato da coligação para os agricultores e sobre agricultura é incomparável com os mandatos anteriores do maior partido da oposição. E acho que os agricultores reconhecem absolutamente a diferença entre o que outros não fizeram e o que nós ajudámos a fazer. Nós herdámos o Proder, como muitos aqui sabem, num estado catastrófico. Quando tinham que publicar os regulamentos, adiavam. Quando tinham que abrir as candidaturas, não abriam. Quando tinham que avaliar as candidaturas, não avaliavam. Quando tinham de comparticipar com a parcela nacional para o investimento poder avançar, não comparticipavam. A política agrícola, no tempo do anterior governo, limitou-se a devolver dinheiro a Bruxelas ou a retê-lo no Terreiro do Paço. No nosso governo, felizmente, nunca falhou o compromisso com o investimento na agricultura. O investimento na agricultura contribuiu fortemente para o crescimento económico e para o crescimento das exportações. Parabéns aos empresários agrícolas, aos antigos, aos novos empresários agrícolas. Quando nós chegámos, tinha sido enviado para Bruxelas o parcelário agrícola. Como os que andam no meio rural sabem, sem parcelário não há pagamentos. E o problema é que o parcelário agrícola era desastroso. Eu lembro-me que até havia herdades na Via do Infante. Foram as associações e as confederações agrícolas que ajudaram o Estado a refazer 1.700.000 parcelas agrícolas e, por isso, os agricultores portugueses hoje são elegíveis para os pagamentos comunitários. Mas sobrou para o governo português a responsabilidade de pagar multas incrivelmente altas e dolorosas, cujo dinheiro bem poderia ser aplicado na agricultura e nos agricultores. É apenas para que as pessoas se lembrem que há uma grande diferença entre incompetência e competência e responsabilidade. E eu, que sempre digo e reconheço na Assunção Cristas essa qualidade muito rara no mercado, como eu costumo dizer, chamada bom senso, sentido de compromisso e uma determinação férrea para os objetivos,
Sei que foi este Governo, com este Primeiro-Ministro, com esta Ministra da Agricultura e a sua equipa, que apresentou 100% de execução do PRODER 6 meses antes do PRODER acabar. Dito isto sobre questões agrícolas e do meio rural, como sabemos, estamos na semana final para as eleições de 4 de outubro. E eu peço sempre à nossa gente para mantermos, desde o início até ao final, a nossa temperança, a nossa moderação e saibamos fazer desta campanha um exemplo de campanha positiva. Porventura, a comunicação social gosta mais, é legítimo, é normal, daquilo que é confrontacional. Os portugueses, lá em casa, o que estão à espera é de propostas viáveis para o país e sentido construtivo para ajudar Portugal a beneficiar ao máximo das novas condições económicas que os esforços dos portugueses criaram. E a esse título, eu gostava de mencionar aqui, como exemplo, eu acho que não pode haver melhor, com toda a franqueza, simbólico do que mudou. Passou relativamente despercebido. No final deste mês, daqui a dias, fecha o escritório do FMI em Portugal. E eles decidiram não nomear mais representantes para Portugal. Já fomos um país sob assistência. Outros criaram o problema. Os portugueses superaram-no. Há condições para crescermos. Não voltará connosco nenhum FMI a Portugal. E eu acho que isto quer dizer, fizemos o que devíamos. Agora é irmos todos pôr a cruzinha na coligação. E aos que ainda tiverem alguma dúvida, deveremos sempre, com sentido de missão cumprida, lembrar isto. Houve quem trouxesse o FMI com bilhete de vinda. Foram os portugueses que resolveram a bancarrota e a superaram. E houve quem dissesse ao FMI, aqui tem o bilhete de ida. Não há a melhor maneira, a meu ver, simbolicamente, de perceber o que mudou. E o resto é potenciar todas as condições económicas que estão neste momento criadas em Portugal. Melhores indicadores de confiança na nossa economia nos últimos 14 anos do lado dos consumidores. Nos últimos 8 anos do lado dos empresários. Crescimento económico superior à média europeia. Desemprego, felizmente, a descer e criação de emprego a melhorar. É essa a trajetória que interessa, tanto aos que já encontraram uma oportunidade, como àqueles que ainda não encontraram uma oportunidade. Exportações a valerem já 43,5% no PIB. Investimento a disparar desde que o IRC começou a descer. Aproveitemos estas condições de confiança para acelerar e recuperar. Os próximos 4 anos são de recuperação de rendimentos e de aceleração da economia. Se, porventura, houver instabilidade, obviamente, a confiança volta outra vez ao zero. Eu acho que é essa a escolha que muitos portugueses, independentemente da sua adesão partidária ou até da sua colocação do ponto de vista das fronteiras tradicionais, sabem que vai ter que ser feita. A escolha não é entre a direita e a esquerda. A escolha é entre ir em frente, avançar ou correr o risco de estagnar outra vez ou voltar para trás.
Minhas amigas e meus amigos, campanha moderada até ao fim, campanha de consciência tranquila até ao último dia, mas convocados a melhorar socialmente o nosso país e a procurar que ele seja menos desigual. Nós sabemos que as nações prósperas se governam ao centro. E é este o lugar onde estamos. Não queremos radicalismos, nem queremos extremismos. Agora que Portugal venceu o resgate externo, não vamos arranjar um problema na Europa. O governo tem, evidentemente, que ser dirigido por partidos que querem Portugal no euro e que querem Portugal na União Europeia. Desejo um bom almoço a todos. Peçam à nossa gente que vá votar, conversem, mas não de forma... Não expressando, às vezes, como a gente vê noutras forças políticas, certezas absolutas. Conversem com muita abertura com aqueles que ainda não decidiram o seu voto. Mobilizem-nos para um projeto que tem esperança. E se é verdade que o país parece estar a inclinar-se por reconhecer que a coligação oferece uma solução que dá mais confiança, e isso traz mais crescimento, e isso traz mais investimento, e isso traz mais emprego, e isso permite acelerar a recuperação dos rendimentos, tanto dos trabalhadores como dos pensionistas, então dê-nos os meios para poder governar. E nós governaremos para todos. Minhas amigas e meus amigos, viva o Oeste! Uma coisa que nunca se dirá nos almoços de outras forças. Viva os agricultores! E, acima de tudo, viva Portugal sempre!